continuassem firmes nessa igreja, orando por esse local, fidelidade. A última palavra que talvez eu tenha com vocês aqui, então posso aproveitar e mandar ver. Continua fiel nessa igreja, o Senhor te abençoado. É a primeira vez que eu vim aqui, vários rostos diferentes. Então, quer dizer, o Senhor tem tirado alguns e trazido muitos para cá. Então, continua trabalhando como escravos fiéis, orando por esse lugar, sendo fiel em tudo. Sendo fiel no seu dar financeiramente, no seu ajudar, no seu orar por esse local. Ora também pelos irmãos em Campinas, que vão estar passando uma fase parecida com o que vocês estão passando aqui. É um tempo sem liderança. Que eles puderem ajudar lá. Vocês têm o Igor, o William, não sei mais quem, que vai poder estar ministrando a palavra lá. Será muito bem-vindo a ajuda. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Tem sido muito bom. Uma pena não poder ter vindo mais aqui. Uma pena para mim. Vocês são um alívio para o Guga. É tão bom dar um tempo no Guga. Então, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, Marcos. Para mim, Marcos é um evangelho preciosíssimo. É um carinho muito grande por esse livro da Bíblia. Realmente tem tanta riqueza nele que é incansável de cavucar e tirar. Hoje a gente vai estar vendo Marcos 10, dos versículos 28 ao 31. O título da mensagem de hoje é Os ganhos da perda, ou as recompensas da perda, ou as bênçãos da perda, como você quiser colocar. Se vocês puderem ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra, Marcos 10, versículo 28, estou lendo ele aí. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim, do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Versículo 31. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Pode se assentar, vamos orar. Continua a palavra. Eu quero agradecer por essa noite tão preciosa, Pai, que a gente celebra o dia do Senhor. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder estar na sua casa, em família, cultuando o Deus vivo, o Salvador. Pai, que o Santo Espírito esteja presente nesse lugar, andando entre nós, convertendo, santificando, encorajando, exortando, fazendo o que é preciso, Senhor. Prepara os corações, abre os ouvidos, Senhor. Guarda minha boca, eu peço. Me ajuda a ser um escravo fiel, apenas soltar a sua verdade, como um leão indomado. Ela santifica, ela liberta, ela converte. Com certeza abençoe. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. É interessante pensar como as pessoas têm apresentado o Evangelho hoje em dia. Às vezes você mesmo foi apresentado um Evangelho de forma barata, de uma forma fácil. Muitos aqui, creio eu, que foram um dia na igreja e o pastor simplesmente fez um apelo e disse: aceita Jesus, sua vida está com problema, aceita Jesus e as coisas vão melhorar. Quer prosperidade, quer saúde, aceita Jesus e tudo vai dar certo. É o Evangelho de hoje prometido, um Evangelho, diria, falso. E a apresentação do Evangelho tem sido pior ainda. É o modo que as pessoas apresentam o Evangelho, os apelos que têm sido feitos. Eu geralmente não faço apelo, mas não tenho nada contra você fazer um apelo desde que seja bíblico. É interessante ver como que Jesus apresentava o Evangelho, como que ele fazia o apelo dele. Acho que Marcos 8, você já está em Marcos 10 aí, só virar um pouco a folha, você vai ver Marcos 8, versículo 34. Você vai ver como que Jesus apresenta o Evangelho. Marcos 8, versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E só depois disso vai seguir Jesus. Você vai negar a si mesmo, você vai se associar a si mesmo. A mesma palavra usada para quando Pedro negou a Jesus.
Aí você vai fazer, você vai falar, eu não conheço essa pessoa. Vai tomar a sua cruz, que é vergonha, que é morte, que é humilhação. Só depois vai seguir ele. Você vendo que ele está falando para uma multidão isso daí. Olha aí, você falou para a multidão. Vocês querem me seguir? Eles vocês vão fazer. Vocês vão negar a si mesmos, vão tomar a sua cruz. Só depois vocês vão seguir a mim. Lucas 9, vamos dar uma olhadinha como Jesus apresentava o Evangelho. Lucas 9, versículo 57. Lucas capítulo 9. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei de onde quer que fores. Respondeu Jesus: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde pousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O que esses homens estão querendo? Dinheiro, querem confortar, e deixa eu enterrar meu pai, pegar a herança e depois eu vou te seguir. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai proclamar o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Quer dizer, eu vou dar tchau para ele e pegar um dinheirinho antes de eu ir embora. Pegar um dinheiro, dar um tchau para ele, falar o que está fazendo, e pegar um dinheiro. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Assim Jesus apresentava o Evangelho. Eu não falava: pode, então tá bom, pode voltar para casa agora, depois você vem. Não, ele falava assim. Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículo 51. Vocês pensam que vim trazer a paz à terra? Não, eu lhes digo. Pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos um contra os outros. 3 contra 2, 2 contra 3. Serão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho. O filho é contra a mãe, sogra contra nora, nora contra a sogra. E que Jesus ia apresentando o Evangelho. Vai para Mateus. Mateus capítulo 10. Muito diferente que Jesus apresentava o Evangelho da forma que a gente vê hoje em dia. Mateus 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem a perde, por minha causa a encontrará. Eu sei que Jesus ele sempre apresentava o Evangelho de forma que as pessoas têm que calcular o preço. Ele nunca apresentava o Evangelho, só festa, ótimo. Ele sempre falava de um modo que a pessoa tinha que calcular. Estou disposto a perder isso? Estou disposto a morrer por Cristo? Estou disposto a negar mesmo minhas vontades? Estou disposto a negar o que eu tanto quero? Estou disposto a sofrer perseguição? Estou disposto a ser desprezado pelos meus pais, a perder a herança, a perder meu trabalho, a ter que abdicar de um estudo. Estou disposto a isso para seguir Jesus. Ele sempre apresentava dessa forma, mostrando a realidade do Evangelho. E olha o modo que Jesus apresentava o Evangelho, o apelo que ele fazia, diante de tão alto custo que é para seguir Jesus, e é realmente muito alto custo. É duro seguir Jesus. A questão que fica: será que seguir Jesus é tão miserável assim? Você olha, você vê como que Jesus apresenta, como que ele fala, que ele não veio trazer a faca, mas a espada, que você tem que negar a si mesmo. A pergunta que eu pelo menos me faço, me fiz: será que é tão miserável seguir Jesus? Será que é tão depressivo assim? Se eu voltar para Marcos 8, Marcos 8, começando lá no versículo 34, ele fala assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então ele sabe que Jesus promete bênção para a eternidade. Ele não vai se envergonhar dessas pessoas. Você vai passar a eternidade ao lado do Cordeiro, como a gente leu aqui em Apocalipse 19. Mas a questão fica, tem alguma coisa para essa vida no dia de hoje? Ou vai ser só sofrimento e dor? Tem alguma bênção em seguir a Jesus? Será que tem? Ou será que é só no futuro, quando ele voltar ou quando eu morrer? E essa passagem aqui, Marcos 10, versículo 28 ao 31, tem a resposta para isso. É de extrema importância essa passagem para a saúde da igreja, para a sua saúde espiritual, para o entendimento correto do Evangelho, das perdas e dos ganhos. Geralmente, quando você faz essa pergunta, tem algum benefício aqui na terra eu seguir a Jesus? Eu tenho alguma bênção em seguir a Jesus? Geralmente tem dois caminhos opostos. Você tem o ascetismo, eram os monges, você lembra o que eles faziam? Não, você tem que ser miserável nessa vida, você não pode ter absolutamente nada. Tem que se esconder num lugar, você não pode casar, você não pode fazer absolutamente nada. Essa vida sua tem que ser miserável. Mas também tinha um conceito errado, que aquilo ia purificando a alma. Mas o outro extremo, que a gente vê muito disso hoje, é a teologia da prosperidade. É o oposto. Quer dizer, olha, você tem todas as bênçãos aqui. Você tem que ser rico, você tem que andar enfermidade, você tem que ter um avião. Então você começa a ver que tem dois opostos e os dois são errados. E essa passagem aqui mostra o que Jesus ensina sobre a verdadeira teologia da prosperidade. Isso que a gente vai ver aqui. De acordo com Jesus, qual que é a prosperidade? O que a gente ganha nessa terra? Ele fala muito das perdas, mas ele também fala de ser contente. E essa passagem tem isso daqui. Mas antes da gente entrar, eu acho importante você pegar o contexto dessa passagem. Porque se você for lá Marcos 10, versículo 28, você vê como começa então Pedro. Então esse então puxa o contexto todo. E o contexto vai começar no versículo 17 dessa passagem, que é a história do jovem rico. Esse é o contexto dessa passagem. Esse é o exemplo claro de alguém que quer a coroa e não quer a cruz. É o exemplo claro de alguém que quer a salvação, mas não quer a santificação. Ele quer Jesus, mas ele não quer o senhorio de Jesus. Esse é o jovem aqui na nossa frente. Versículo 17, vamos passar o contexto, porque é de extrema importância para entender a passagem dos versículos 28 ao 31. Versículo 17, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, esse é um jovem, idade dele de 20, 40 anos. A hora que você pega os relatos paralelos de Mateus e Lucas, você vê que ele era um jovem respeitado no judaísmo, ele era um líder religioso naquela época. Então ele era um homem de status, uma pessoa rica, cheia de propriedade, cheia de respeito. As pessoas respeitavam, admiravam esse jovem. Era aquele que os pais apontavam para o filho: olha, segue o exemplo desse daqui. Era trabalhador, com dinheiro, um exemplo na sinagoga. Tem que seguir o exemplo desse homem aqui. Esse é o jovem rico. Olha como que ele se aproxima de Jesus, versículo 17. Ele vem correndo para Jesus. E na tradição, na cultura judaica, o homem não corre em direção ao outro, muito menos um homem rico não vai correr. Então ele mostra a humildade dele diante de Jesus. Ele está correndo, algo que homens não fazem. Ele pôs-se de joelhos, olha aí, versículo 17. Ele pôs-se de joelhos em reverência, em humildade, em humilhação diante de Jesus. Enquanto Jesus estava na entrada, diferente de Nicodemos. Que horas que Nicodemos vai até Jesus? No meio da noite. No meio da noite. Porque
para que ninguém veja ele. Então Nicodemo está no meio da noite para que ninguém veja. Esse não, ele vai no meio do dia. Jesus está pensando, está todo mundo vendo. Todo mundo caminhando para Jerusalém para celebrar a Páscoa, ele vai lá. Sem vergonha, se humilha, se prostra diante de Jesus, e ele diz, bom mestre. Essa palavra agathos, uma palavra que tem o sentido de uma virtude interior. Então ele vê algo em Jesus diferente. Ele vê realmente que Jesus é alguém diferente. Então, exteriormente, esse homem aqui é o candidato principal ao discípulo de Jesus. Porque é um candidato perfeito esse homem aqui. O cara é reverente, chama Jesus de bom mestre, dobra o joelho, ele corre em público. Ele é rico, ele é respeitado pelos outros. Isso aqui, gente, se ele estivesse numa igreja hoje, ele ia ser o pastor de jovens. Na hora, Senhor. Hoje ele ia ser o pastor da igreja. O cara é rico, o cara é respeitado no judaísmo, o cara tem propriedade. Você vê como ele se reverencia diante de Jesus. Esse daqui é o gênio que a sogra quer. Esse homem que eu quero ver a cara de coisa. Eu tenho um sério problema. Eu tenho vida eterna. Olha como que ele chega para Jesus, eu acho importante, revela muitas coisas do modo que ele se aproxima de Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mateus coloca assim em paralelo. Bom mestre, que boa coisa farei para herdar a vida eterna? Então, três observações sobre essa pergunta dele. A primeira é que ele tem um entendimento completamente errado sobre o que é bom. Ele ainda não entendeu o que é bom. Ele se acha bom o suficiente para fazer algo bom para herdar a vida eterna. Então ele tem um conceito errado de bondade. Ele não leu o Salmo 14. Salmo 14 é aquele mesmo que Paulo cita em Romanos 3. Não há um justo, não há um bom sequer. Eu tinha esquecido dessa passagem aqui. Segunda observação, ele sabia que faltava algo na vida dele. O que eu vou fazer para ter a vida eterna? Então quer dizer, ele é respeitado, ele tem bens, tem dinheiro pra caramba, tem o respeito dos outros, mas ainda no coração dele tem um vazio. Não tem a vida eterna. Por isso que vai para Jesus para perguntar. O terceiro problema com ele, ele acha que a salvação vai ocorrer por uma coisa que ele vai fazer. Sem noção nenhuma de que o justo é justificado pela fé. Acho que ele também não leu Abacuque. O justo pela fé é justificado pela fé. Então você começa a ver algumas falhas desse homem. Então ele vem para a pessoa certa, ele vem da forma certa, ele vem para Jesus, a pessoa certa, ele vem da forma certa, mas ele tem um conceito todo errado, todo podre. É isso que Jesus vai fazer. É isso que Jesus faz, olha o versículo 18. Respondeu Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Imagina alguém me perguntar para você, meu irmão, minha irmã, o que eu faço para ter a vida eterna? Igor, o que eu faço para ter a vida eterna? William, o que eu faço para ter a vida eterna? Você não precisa responder. Você já pensa o que você ia falar. É interessante o que Jesus faz aqui. Jesus não pede para ele repetir uma oração. Olha, repete essa oração e você vai ter a vida eterna. Jesus não dá uma lista de tem que fazer e não fazer. Não, Jesus vai primeiro corrigir o conceito desse homem de bondade. É isso que Jesus vai fazer. Você tem um entendimento errôneo de bondade de verdade daqui. Então é isso que Jesus vai fazer. Por que você me chama bom? Ninguém é bom. Olha o que Jesus fala. Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. E Deus é bom no judaísmo. As pessoas entendiam isso. Tá? Você ia conversar com Deus, você conversa com Deus, ele só fala, bom, quem que é bom? Deus. Deus é bom. Porque Salmo 25:8. Se você estiver anotando, eu só vou ler aqui para você. Salmo 25:8. Bom e reto é o Senhor. Bom e reto é o Senhor. 1 Crônicas 16:34. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. Então, no judaísmo, eles entendiam que bom é só Deus. Mas não só isso. Deus é bom, Ele revelou a sua bondade na lei.
Então, no judaísmo também as pessoas entendiam que a lei é boa. As pessoas sempre falavam, a lei é boa. Então, Deus é bom e a lei de Deus é boa. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, cantando. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Aonde? Na lei dele. Então, Deus mostrou o que é bom aonde? Na lei. A lei é boa. Romanos 7,12. Romanos 7,12. Olha o que Paulo fala da lei. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, você tem que entender isso, gente. Senão você vai perder totalmente o sentido que Jesus está falando aqui de bom. Você não vai entender. Porque esse homem chega para Jesus e ele fala, bom mestre, que boa coisa vou fazer perder a vida eterna. Ele se acha bom. Jesus fala, olha, a primeira coisa a entender é que ninguém é bom. Então, quer dizer, você não é bom o suficiente. Só tem um que é bom, e é Deus. Ele revelou a bondade dele na lei. Você precisa entender isso, porque logo em seguida Jesus vai fazer o quê? Olha aí na Bíblia que você viu, o que Jesus vai fazer? Versículo 19. Você conhece o quê? Os mandamentos. Se você não entender que Jesus está falando, Deus é bom, ele revelou a bondade dele na lei, você não vai entender por que Jesus parte para a lei. Então ele já joga a lei, ele joga os 10 mandamentos nesse homem, para mostrar a bondade de Deus e a iniquidade dele. É isso que Jesus está fazendo. Esse você faz com o Evangelho. Por isso você precisa da lei. Para mostrar a graça de Deus e revelar como você é incapaz de se salvar. E como você precisa de Jesus que cumpriu toda a lei. É isso que Jesus está fazendo aqui. Então, ele dá a lei para o homem. Para esse rico aí. Romanos 7. Se vocês puderem abrir. E você entende o versículo 19, ali, porque que Jesus dá a lei para ele. Que diremos então? Romanos 7. A lei é pecado de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então Jesus leva esse homem para que é bom, que é a lei de Deus, para revelar quão bom ele é. Mas não vai funcionar com ele. Porque olha o que ele fala para Jesus, versículo 20. Marcos 10, versículo 20. Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Esse é o bar mitzvah dele. Ele acabou de quebrar a lei aqui. Está mentindo. Ele achou que já cumpriu toda a lei. Então, Jesus deu a lei para ele, para mostrar quão incapaz ele é de fazer alguma coisa boa, verdade eterna. Esse homem se perdeu completamente. Ele pega a lei, em vez de olhar para a lei como um espelho e ver a sujeira toda nele, ele olha para a lei e vê a beleza dele. Ele está completamente cego, esse homem aqui. Versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá vendo tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, esse é o padrão de Jesus. Você vai, nega a si mesmo, toma a sua cruz e depois o quê? Você me segue. Depois vem e siga-me. Mas olha que interessante o versículo 21. Jesus olhou para ele o quê? E o amou. E não é porque Jesus o amou que Jesus saiu correndo atrás dele. Volta aqui. Jesus o amou e falou a verdade para ele. Está faltando uma coisa para você. Vende tudo que você tem. Dá o dinheiro aos pobres. E alguns vão falar, olha, Jesus está incentivando o ascetismo. Não, não é isso. Jesus está colocando o dedo no Deus dele, desse homem. O Deus seu é o dinheiro. Você vive em função de dinheiro. Você não vai me seguir porque você ama os seus bens. É isso que Jesus está falando. Falta-lhe uma coisa. Não é que esse homem já fez 99% de coisa boa, está faltando 1%. Não é isso. Não, Jesus está falando que falta uma coisa, e essa coisa é o 100%. Ele tirar os deuses da vida dele e servir o único Deus verdadeiro. Então é isso que Jesus está falando. Vá venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres. Faça dos seus deuses. Olha o que ele fala, você terá um tesouro no céu.
Deus está tentando tirar a perspectiva desse homem. Tira os seus olhos das coisas terrenas e põe nas coisas eternas. Não funciona. Versículo 22. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A decepção dele foi tão grande que afetou o físico dele. As pessoas conseguiam ver que ele ficou abatido. Ele chegou com alegria, se prostrou diante de Jesus e não aguentou a verdade de Jesus. Ele ficou abatido e foi embora. Jesus amou ele. Jesus veio correndo atrás dele. Esse homem continuou caminhando para a estrada pelo inferno. Jesus simplesmente falou a verdade para ele. Hoje em dia, muitos dizem que Jesus fracassou como evangelista. Nossa, que fracasso! Olha, esse cara que queria tanto te servir, você deixou ele embora para o inferno. Que diferença aqui é. Versículo 23 ou 25, você vai ver ali que não é dinheiro, nem casa, nem neto, nem filho, nem trabalho que pode estar no lugar de Jesus, esse que Jesus está falando ali. E o homem vai embora perdido, sem a vida eterna. Versículo 26, eles se admiravam, ainda mais dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Esse homem que era o candidato perfeito ao discipulado, foi embora. Jesus largou ele foi para o inferno. Quem que pode se salvar, então? Se esse homem, que é o candidato, que todo mundo aqui via como candidato perfeito, não pode, quem que vai poder se salvar? Ele se pergunta. É a resposta de Jesus. Jesus, porém, olhando para ele, diz: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então ele deixa claro que a salvação não é obra de homem, é obra de quem? De Deus. Está escrito que salvação pertence ao Senhor. É exatamente isso. O homem é impossível. É Deus que vai ter que ter misericórdia dele, trocar esse coração de pedra desse homem. Então esse é o contexto, a conversa tensa, a atmosfera ali no meio dele. Imagina esse candidato que Pedro tanto achava que ia ser um parceiro dele, está indo embora. Um homem rico, o que eles mais queriam no meio dele, alguém com dinheiro para ajudar ele a poder comer um lanchinho melhor durante a jornada. E agora ele está indo embora. Você imagina o clima como ficou ali. O clima está tenso. Não é daí que você tira esse contexto aí. Do versículo 28 ao 31. Agora a gente pode entrar nele. Falei que ia ser longo o sermão hoje, vocês vão acreditar. A estrutura do sermão, eu vou dividir em 4 partes. Eu vou tentar acelerar aqui, gente. Desculpa, eu vou tentar acelerar. O grande contraste, versículo 28, as perdas do versículo 29, os ganhos do versículo 30, e depois volta para o grande contraste, o versículo 31. Versículo 28, vamos lá, o grande contraste. Então Pedro começou a dizer, Pedro que já estava quieto, você pegar o contexto de Marcos, você vê que já está quieto por muito tempo. É estranho ver Pedro quieto por algum tempo. Tá? Então agora ele vai abrir a boca de novo aqui. E é interessante que, não sei na versão de você, mas no grego tem uma palavra, idou, que é o sentido de contemple. Então ele fala para Jesus o seguinte: Jesus, contempla isso daqui, presta atenção nisso daqui, que eu vou falar para você. Contempla isso. Ele continua, olha lá. Nós deixamos tudo para seguir-te. Eles estão perplexos com esse homem. Ele foi embora. Então Pedro pega e se compara com esse homem. Esse homem não quis largar tudo, a gente largou tudo. Põe um paralelo aí na Bíblia de você. Olha o versículo 21, depois olha o versículo 28. Olha o versículo 21. Jesus diz para ele: vá, venda tudo o que você possui, depois venha e siga-me. As duas palavras. Tudo e siga-me. Agora olha o versículo 28. Nós deixamos tudo para seguir-te. Então Pedro se compara com esse homem. Esse homem não quis largar tudo, a gente largou tudo. Olha lá, nós deixamos tudo para seguir-te. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Se você voltar lá para Marcos 1, e o chamado dos discípulos, você vai ver que eles largaram a rede deles, eles largaram os pais deles, era o dinheiro, era o conforto. Eles largaram tudo. Você olha o chamado de Levi, o cara ganhava um belo dinheiro. E ele larga tudo para seguir Jesus. Então esses homens aqui realmente largaram tudo.
O chamado de Jesus é o mesmo hoje. Se você não estiver disposto a largar tudo, meu irmão, me desculpa, mas você não vai estar apto a seguir a Cristo. Não mudou as coisas. Isso daqui não era para aquele povo, por volta de 30 depois de Cristo, e agora mudou, agora é diferente. Muita gente fala, mudou, agora é diferente. Deus entende o que eu estou passando. Não, é o mesmo, o princípio é o mesmo. Para seguir a Jesus é necessário largar tudo. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: eu tenho largado alguma coisa para seguir a Jesus? Eu larguei alguma coisa? Eu tenho largado, a minha vida é a mesma coisa. Eu larguei alguma coisa para seguir a Jesus? Todo mundo tem que se perguntar. Se você se diz um discípulo de Jesus, você tem que se fazer essa pergunta e responder ela. Eu larguei alguma coisa para seguir a Jesus ou minha vida está na mesma rotina? Mateus, isso não precisa abrir, é o paralelo dessa passagem, quem entende um pouco melhor. Mateus 19, 27, Pedro fala assim, agora quem entende o que Pedro fala: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Bom, esse homem não deixou tudo. Ele tem que ir embora com o dinheiro dele, com o status dele. A gente largou tudo e a gente está pobre, a gente não tem status. O que é da gente? Aí você entende, olha lá, versículo 19, respondeu Jesus. Por que ele respondeu? Porque em Mateus mostra que Pedro perguntou para ele: o que será de nós? Ele está respondendo aqui. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, vai continuar. Mas é interessante notar como Jesus começa: digo-lhes a verdade. É um amém de Jesus ali. É um amém de Jesus. Quer dizer, presta atenção nisso. Presta atenção que é de extrema importância. Olha o texto de vocês: ninguém. Tem gente que acha que foi esquecido por Deus. Nossa, eu sou um pobre, coitado. Não, Jesus está falando aqui que ninguém que tenha deixado alguma coisa vai deixar de receber. Então, todo mundo que largou alguma coisa, que largou as coisas para seguir a Jesus, vai receber. Não pensa que Deus esqueceu de você. Não, olha a palavra de Jesus: ninguém. Isso aqui é sem exceção, gente. Porque você vê gente em depressão, Deus esqueceu de mim. Não. Ninguém que tenha deixado, isso é importante, essa palavra deixado ali. O sentido é de abrir mão. É a mesma palavra usada para perdão. É quando você tem algo por justiça, de acordo com a lei, é seu, mas você simplesmente fala assim: larguei. Não é mais meu isso daqui. Não é isso que você faz quando você perdoa alguém. Tem uma ofensa contra você, você simplesmente abre mão dessa ofensa. É isso que ele está falando, que tenha deixado. E olha as 3 esferas que Jesus coloca ali. Presta atenção, é na linha da sua vida. As 3 esferas que devem ser deixadas. Casa, olha o texto, tem que ter deixado casa. O que é a casa? Quem que não gosta, depois de trabalhar, um dia de trabalho, ir para casa descansar? Tomar um banho, sentar, jantar, descansar. Então, é o conforto da pessoa, a casa. O lençol, a toalha, a roupa, o seu prato, alguns aqui tem uma caneca própria, tem aí. Você tem aquelas coisinhas na sua casa que você gosta, né? Então, é isso que Jesus está falando. Tem outra esfera que Jesus coloca: irmãos, irmãs, pais, mães, filhos. Seu conforto familiar, os laços familiares, talvez a herança, a proteção e campos. Lembra aquela sociedade, agricultura? O pessoal não ia trabalhar na IBM, não ia trabalhar na Bosch, na Unilever. O que o pessoal trabalhava? Com pesca, com agricultura. Então, quando você fala campo, o que você está falando? Trabalho, provisão financeira. Em Mateus 13, você lembra onde o cara esconde o tesouro? Onde ele acha o tesouro? Aonde? No campo. Porque no campo também tinha... Era o cofre deles, era o banco deles, onde eles guardavam o dinheiro. Então é isso que Jesus está falando aqui. Ele toca nessas 3 esferas. E tudo isso é bom e é bênção. A casa, a família, a provisão financeira. É tudo bom. Mas tem que estar debaixo do senhorio de Cristo. Tem que estar sendo disposto a ser largado.
Porque se não tiver, é um ídolo na sua vida, é um Senhor na sua vida. Então você vê que as perdas são grandes e são drásticas. Mas olha o que ele continua. Ninguém que tenha abrido a mão, perdido casa, família, campo, por causa de mim e do Evangelho. Por causa de mim, relacionamento pessoal com ele. Está tendo um relacionamento com ele. Acho que a questão que fica aqui é que você está tendo um relacionamento pessoal com Jesus. Por causa de mim e por causa da verdade. Isso é o Evangelho, a palavra de Deus. Tem muita gente que deixa, presta atenção aqui, talvez seja você. Tem muita gente que deixa casa, tem muita gente que deixa família, muita gente que deixa o conforto para ir para um outro lugar, mas não é por causa de Jesus e do Evangelho. Tem muita gente que vai para quê? Para conseguir mais dinheiro. E não é para essas pessoas que Jesus está falando. Não é problema, se o Senhor te chamou para ir para um outro lugar, tudo bem, não vamos confundir as coisas. Ele está falando exatamente aqui. Ninguém que tenha deixado por causa de mim e do Evangelho. Tem muita gente que larga pai, mãe, casa, mas é sempre para ir para ganhar mais. Vamos mudar para fazer mais dinheiro. Não é disso que Jesus está falando. E olha, a perda é grande, mas olha os ganhos, versículo 30. Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Então agora a gente entra nos ganhos. A gente viu as perdas, elas são grandes, elas são drásticas, elas tocam a vida familiar, elas tocam o trabalho, o conforto da pessoa, mas só tem os ganhos. J.C. Ryle, o bispo Ryle, ele comentando aqui, ele fala assim: certamente em todo o Novo Testamento não há outra palavra que contenha tão notável encorajamento para a vida presente. Todos aqueles que se sentem temerosos e desanimados no serviço de Cristo, considerem-na atentamente. Todos aqueles que estão enfrentando dificuldades e tribulações por amor a Cristo, estudem essa passagem cuidadosamente e extraiam dela conforto. Por quê? Porque Jesus divide em duas eras, na presente e no futuro. Versículo 29. Deixará de receber 100 vezes mais. Ou Lucas, muitas vezes mais. Lucas, esse é o sentido, 100 vezes mais é muito mais. Quer dizer, vale a pena. É muito, muito, muito mais. É só um pouquinho, é uma miséria. Não, mas é muito mais que você vai receber. Recompensa é farta. Esse que Jesus está falando. Já no tempo presente, gente. O que Jesus está pregando? O que Silas Malafaia prega? O que Joyce Meyer prega? O que Joe Olsen prega? Não. É diferente. É diferente. Jesus acabou de falar para o jovem rico se desfazer de todo o dinheiro dele. E agora aqui Jesus promete casa, família. O que é isso? A primeira coisa que eu preciso entender é que quando você é regenerado, você é salvo, você faz parte da família de Deus agora. Está numa nova família. Se você não entender isso, você não vai entender nada do que Jesus está falando aqui. Se você não entender que a hora que você é convertido, você passa a fazer parte de uma nova família, você vai perder totalmente o sentido das palavras de Jesus aqui. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, ou na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, gente, você foi salvo, você tem uma nova família. Tem um novo pai, que é Deus. Você está numa nova família. Então, se você entender isso daqui, você precisa entender esse conceito de uma nova família. E olha que a restituição aqui, as pessoas perguntam, restitui, para com isso. Não é disso que Deus está falando. É restituição genuína. E a restituição se dá na primeira esfera, novos relacionamentos.
Olha o versículo 30. Vai ganhar irmãos, irmãs, filhos. Jesus está ensinando a poligamia. Não, ele acabou de combater no capítulo 10. O homem não pode se divorciar, contra o adultério. É isso que ele está falando. Está ensinando poligamia aqui. Jesus está falando realmente da família espiritual. Irmãos e irmãs, olha lá o que ele recebe. Olha que bênção. Você ganha milhares de irmãos e irmãs na terra. Quem aqui não experimentou isso? Quem aqui não tem um novo relacionamento? Filemão, você vai ver isso daqui. Olha como que Paulo coloca. Uma cartinha bem pequena, versículos 15 e 16. Talvez ele, se referindo a Onésimo, tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Por que no cristianismo a gente chama um ou outro de quê? Irmão, irmã. Porque você está numa família nova. Você tem realmente novos irmãos. É com essas pessoas que vai passar a eternidade. Tem a cara de alguns lá. Esses são seus irmãos. Romanos 16:1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe. Então você tem vários irmãos, é isso que Jesus está falando. Você largou seus irmãos naturais, suas irmãs naturais por causa do Evangelho. Não tem problema. Você vai receber 100 vezes mais. Milhares de irmãos e irmãs. E sim um relacionamento superficial. Pessoas que vão adorar o mesmo Deus, que vão estar debaixo do mesmo senhorio. É isso que Jesus está falando aqui. E o irmão mais velho nosso é Jesus Cristo. Hebreus 2, versículo 10 a 11. Pode só anotar. Esse é o nosso irmão mais velho. Então, quão precioso é você ter irmão e irmã na fé. Ele está passando por dificuldade em casa, está passando por dificuldade na faculdade. Quão gostoso é você poder se juntar com o irmão na fé e pedir oração. Falar, irmão, ora comigo. Você saber que ele te ama, que ele se preocupa com você. Ter o carinho, às vezes no trabalho, e você saber que você pode contar com o irmão, com uma irmã, na fé. Marcos não fala, mas Mateus fala de pais, você também recebe pais espirituais. Não do jeito que alguns colocam, mas tem pais espirituais. Paulo se considerava um pai espiritual. 1 Coríntios 4:5. Embora possam ter 10.000 tutores, em Cristo vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. 1 Timóteo 1:18. Timóteo, meu filho. Então você tem pais espirituais. Você tem pessoas mais velhas, homens mais velhos, em que você pode ir conversar, pedir conselho. Como maravilhoso é isso! Que bênção é essa? De você poder estar em dificuldade no seu casamento, chegar a um homem mais velho que teme ao Senhor, que a vida dele é marcada pela sabedoria, pelo Espírito Santo, e você poder pedir conselho para ele. Me ajuda, ora comigo. Que é um pai espiritual. Mães, Marcos coloca aí, mães espirituais. Romanos 16:13. Saudem Rufo, eleito no Senhor, sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Então, quer dizer, a mãe de Rufo virou uma mãe espiritual para Paulo. Paulo perdeu a mãe dele quando ele foi convertido. Acabou. E a mãe de Rufo era aquela senhora que fazia bolachinha para ele, levava para ele na cadeia, fazia o marmitex para Paulo e levava. Então é a mãe dele agora, virou a minha mãe. Quão maravilhoso é. Você vai para Tito capítulo 2, lá Paulo fala que as mulheres mais velhas se comportem de tal forma que elas ensinem as mais novas a cuidarem do lar, a serem esposas piedosas. O que é isso? É a mãe espiritual. Tem que ter isso na igreja. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui sozinho. Quantos irmãos, irmãs, pais e mães eu tive ali? Eu estava sozinho, com o pé quebrado. Então, pais espirituais me ajudando, me amadurecendo em coisas que eu nunca tinha entendido do Evangelho, de como cuidar da minha esposa.
irmãos que me confortavam no tempo difícil, eu podia orar junto, conversar junto. Eu tenho certeza que muitos aqui experimentam isso. Se você não tem experimentado, é porque você não está recebendo essa bênção de Deus. Ela foi dada, está ali. Se você largou pai, mãe, irmão, irmã, é seu. É só você usufruir disso daí. Foi dado. Olha aqui quantas pessoas tem. Quantos irmãos, irmãs, pais, mães espirituais você tem. E não só aqui, na Indonésia, na Coreia do Norte, no Afeganistão, os cristãos que estão sofrendo, estão decapitados, é irmão seu, querido. Você dobra o seu joelho e ore, reclame por misericórdia, reclame por compaixão sobre a vida dessas pessoas. Que são irmãos mais próximos do que ser irmãos de sangue. Porque alguns aqui não vão passar a eternidade por irmãos de sangue, eles vão passar por esses daí que estão morrendo. Às vezes você nem ignora, você ignora, não está nem aí. Que a gente possa acordar e ver que bênção que é, que família gigantesca. Não só novos relacionamentos, mas novos bens, novas posses, olha lá. E campos e casas. Você vê que Jesus não fala para no teu nome isso. Eu acho que perdeu, vai receber no seu nome. Está falando isso. Olha, vai receber casa e campo no seu nome. Não. O que ele está falando? Olha que você ganha pais, mães e irmãos, consequentemente, o que você está ganhando? Novas casas. E às vezes você não vai ter um lugar, você vai para uma cidade, você não tem onde ficar. E o que você entra em contato com o irmão na fé? E você fica na casa dele. Quem aqui não fez isso? Muitos de nós já fizeram. E visitar, ficar, dormir na casa de um irmão. Jesus usou a casa de Pedro, de Lázaro, o salão para onde passeia, o jumentinho de um discípulo e até o túmulo de José de Arimateia, Jesus usou. Por quê? A família. Quão maravilhoso é isso. Espero que estejam usufruindo desses bens. Casa dos irmãos. Abrindo a sua casa para receber os irmãos. Carro. Emprestando carro. Quando tiver necessidade. Quem aqui nunca pegou um carro emprestado para o irmão? É dever de todo cristão. É dever de todo cristão repartir o bem, o lar, seu dinheiro com os outros irmãos. A gente vive numa sociedade egoísta. As pessoas falam, não, é seu isso daqui. Toma cuidado com isso aqui, é seu, cuida disso. Você trabalhou tanto para isso, estudou tanto para isso. Porque no reino de Deus é o povo. É tudo do Senhor, você tem que repartir. Abra a Bíblia de vocês em 1 João. Capítulo 3, versículo 17. Vão perder um pouco do fantástico, mas não tem problema. Eu espero que ninguém esteja preocupado com isso. 1 João 3, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão, ele está falando do seu vizinho, está falando do irmão na fé. Seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É dever do cristão repartir. Isso daqui é uma dos testes da fé. Eu sou um cristão genuíno? Sou. E um dos testes que você vê se é realmente isso daqui. Eu tenho generosidade, liberalidade em repartir minhas coisas. Eu vivo assim, não, é meu isso daqui, eu trabalhei para isso. Quão maravilhoso é saber todas essas bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Então, você vê como que não é essa coisa terrível, seguir Jesus. Tem tantas bênçãos hoje para a gente usufruir. Mas ter a vida eterna, amém. Esse é a grande bênção. O Senhor é tão gracioso, tão misericordioso, ele não precisava dar nada disso aqui. Ele podia muito bem salvar você e você passar a sua vida inteira sofrendo aqui. Mas ele não faz isso, ele é misericordioso. Ele dá novos irmãos, novas irmãs, novos pais, novas mães, novos bens. Quão misericordioso é o Senhor. Como não adorá-lo, como não reverenciá-lo. Quão maravilhoso. Algumas perguntas que a gente deve se fazer. Eu tenho usufruído dessas gigantescas bênçãos de Deus. Eu tenho usado essas bênçãos de Deus. Para os mais jovens, eu tenho usado a sabedoria de pais espirituais
Eu tenho pedido conselho para os homens que são cheios do Espírito, eu tenho pedido conselho para todo, a pessoa que não tem temor pelo Senhor. E desculpa, mas a Bíblia ensina isso. O homem que não teme o Senhor é tolo. Então, como você vai pedir conselho para uma pessoa do mundo que não teme o Senhor, que não é cheia de Espírito, que não tem a mente transformada pela palavra? Você tem que estar pedindo para homens na igreja. Homens que demonstrem isso. Eu tenho buscado mães espirituais para conversar sobre meus problemas. Aos mais velhos, eu tenho procurado os filhos espirituais. Eu tenho me feito um pai ou uma mãe espiritual na casa de Deus. Eu tenho cedido os bens que Deus me deu para a família de Cristo. Quão maravilhoso é o Senhor nos conceder tantas bênçãos. Às vezes só precisa se acordar pela palavra e lembrar o quanta coisa tem. Então, eu preciso realmente despertar para isso e ser um irmão mais fiel, ser um irmão mais amoroso, ser uma irmã mais cuidadosa, ser um pai mais cuidadoso. Isso é igreja, gente. Você não vem aqui para ouvir a palavra e ir embora. Não, é uma família. E tem que viver como família. Se procurar durante a semana, saber como está. Isso é cristianismo. Chega de superficialidade. Esse é o mundo. O mundo é superficial. A palavra de Deus é profunda. Você tem que ter um relacionamento, você tem que se preocupar com o seu irmão. Que bênção é você poder estar junto com os irmãos. Terceira esfera de recompensa, de bênçãos. Então, família, casas. E agora a terceira esfera que Jesus dá para a gente. Versículo 30. Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. E o que? E com ele, perseguição. Está amarrado isso. Está amarrado ao pacote, realmente. Então não tem como tirar isso daqui, tá? É parte do combo. Sabe quando você vai estar lembrando pelo número 1? Isso aqui dentro não tem como tirar. Ali dentro isso daqui. As pessoas não gostam disso. Ai, perseguição não. Vocês não têm vezes mais de casa, campo, irmão, irmã, mas não tem como. Faz parte do pacote isso daí. No grego é bem interessante porque está mais ou menos como no português, né? E casas, e irmãos, e irmãs, e filhos, e campos, e de repente jogam perseguição para acordar o pessoal. Fazer aquela. Não é só essa bênção que você está imaginando, tem a outra bênção que é o sofrimento. Porque o cristão muitas vezes não vê o sofrimento como bênção, mas a gente vai ver aqui que é a bênção do Senhor. É uma necessidade. Você não, como eu falei, você não tem como tirar do pacote. Se você puder abrir em Atos 14. Atos 14. Versículo 21 e 22. Então pode acabar aqui. Tem que aproveitar para eu contar com vocês aqui. Atos 14, 21 e 22. Você vê que depois que Paulo foi apedrejado, quase morto, vai ter que estar morto. Alguns se questionam se ele morreu e ressuscitou. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. E olha como que eles encorajavam, olha como que eles fortaleciam os irmãos, gente. Dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ninguém prega isso. É assim que eles encorajavam uns aos outros, é assim que eles comportavam uns aos outros. Você prega isso, pessoal, nossa, que palavra pesada. Na igreja primitiva eles se encorajavam um ao outro. E não é passar por pouca tribulação, é passar por muita tribulação. Você vê no texto aí. Então a perseguição, o sofrimento, isso também é necessário. Tem um D aí no grego. É necessário, você não tem como tirar isso. E o que é interessante é que muitas vezes a perseguição, o sofrimento vem da própria família. Às vezes vai vir da própria família sua. Se não é convertida, se é superficial no cristianismo, você vê como eles vão te perseguir. Você é uma igreja de novo. Nossa, é um fanático. Alguns, se a família é do catolicismo radical,
falei, meu sogro perdeu a herança dele. Os pais dele tiraram ele da lista de herança. Ele se converteu cristianismo. Então, muitas vezes vai acontecer exatamente isso, é a família. Por isso que Jesus disse, não acho que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, a espada, né? E vai ter divisão de pais. Não é isso que Jesus está falando. Porque tem muito com a família. E é nesse tempo, nesse sofrimento, é que você começa a priorizar ainda mais a família de Cristo. Então você começa a ver como que é. O sofrimento é bênção. Que hora que você começa a ser desprezado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, você vai na igreja, e aquele irmão te abraça e chora com você, e aquele pai espiritual te leva para sair, para conversar com você. É nessa hora que você começa a se alegrar e ver a bênção que é seguir Jesus, e a bênção do sofrimento. Então faz parte, gente, faz parte do pacote, não tem como tirar. Sofrimento é parte da vida cristã. É bênção. 100 vezes mais, cada campo ficou eles de perseguição. Se estiver anotando Mateus 10, versículo 22, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lucas 6, 22, bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Segundo Timóteo 3,12, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Filipenses 3,10, quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Essa é a terceira esfera, sofrimento. E a quarta esfera, vida eterna, versículo 30. Marcos 10, versículo 30. E na era futuro, a vida eterna. Vida eterna começa aqui. Jesus define vida eterna como essa é a vida eterna, que te conheço. Então começa aqui, mas Jesus está colocando uma outra ênfase. Né? A vida eterna, essa eterna, é importante isso, tem um aspecto da qualidade da vida e da durabilidade, é algo eterno. Não é temporário, como a perseguição é, como o sofrimento é, mas é eterno. É a vida de Deus, basicamente a vida de Deus dentro do cristão, eternidade. Todos vão viver eternamente. Todo mundo vai ter vida eterna. Daniel 12 fala isso. Uns vão ter a vida eterna onde? No inferno. Não é disso que Jesus está falando. Está falando da vida eterna ao lado do Cordeiro. A eternidade ao lado do Senhor. É disso que ele está falando aqui. E foi isso. Olha no versículo 17 de Marcos 10. Olha lá. Versículo 17. O que o jovem rico pediu? Vocês podem falar, gente. Um momento, o que farei para ele dar a vida eterna? Ele queria a vida eterna. Ele teve a vida eterna. Foi embora sem a vida eterna. É isso que Jesus promete para aqueles que o seguirem, que abrirem mão, eles vão ter a vida eterna. O preço é alto. O preço é altíssimo. Pega todas as esferas da vida do homem, uma mulher, relacionamento, trabalho, a família, casa, tudo afeta. Mas os benefícios são, quando você põe na balança, é realmente incomparável. E é assustador que Jesus não promete bênção alguma para aqueles que não deixaram nada. Não fez bênção nenhuma para quem não deixou nada. Acho que a pergunta que eu tenho que me fazer é: eu deixei alguma coisa para seguir Jesus? Eu tenho deixado alguma coisa? Que é aterrorizante, mas não tem bênção nenhuma para quem não deixou nada. Versículo 31, a gente encerra aqui o grande contraste. Né? Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Jesus traz aqui um conforto e um alerta para Pedro. Alerta porque Pedro começou essa discussão, vocês lembram? Então Pedro falou para Jesus: presta atenção, mestre, a gente largou tudo para te seguir. Então Jesus está avisando ele: cuidado, Pedro, cuidado, está se achando primeiro, cuidado, muitos primeiros serão últimos. E ao mesmo tempo ele conforta Pedro, ele fala: olha, você realmente largou tudo e você tem sido o último nessa sociedade, as pessoas te rejeitam, te odeiam porque você largou tudo para me seguir. Eu quero te confortar que os últimos aqui vão ser o que? Primeiros.
Aqueles que são desprezados, largaram as honras e bens para seguir a Jesus, como consequência foram ridicularizados, eles serão recompensados. A pergunta que a gente faz é: você tem lutado para ser o que nesse mundo presente? Primeiro ou último? Jesus explica como que você vai ser o último. Servindo a Ele, largando tudo para segui-lo. Você imagina se todas as decisões nossas a gente parasse e refletisse nesse versículo 31. Imagina, seja briga com o marido, com a esposa, discussão, o que você vai assistir ou deixar de assistir, você pensa: peraí, eu estou tentando ser primeiro ou estou tentando ser o último no reino de Deus? Que a gente possa querer ser o último nesse reino para ser o primeiro no reino de Deus. Essa tem que ser a nossa vontade. Ryan comenta aqui, a gente encerrando aqui: quão verdadeiras parecem ser essas palavras para os crentes. Quando eles consideram o passado de suas próprias vidas e relembram tudo quanto tem acontecido, desde a época de sua conversão, quantos outros começaram a servir a Cristo ao mesmo tempo que eles e pareciam estar correndo bem por algum tempo. Porém, onde estão esses outros agora? O mundo conseguiu conquistar um deles, as falsas doutrinas enganaram a outro, um casamento mal feito arruinou um terceiro deles. Poucos realmente são os crentes que não se recordam de muitos casos similares. Poucos têm deixado de descobrir, através das mais tristes experiências, que os últimos com frequência são os primeiros e que os primeiros são últimos. Aprendamos a orar por humildade quando lemos textos bíblicos como esse. Amém? Então, quão maravilhoso é. O preço é alto. E que a gente jamais apresente o Evangelho de forma barata. Jesus não apresentou ele assim. Realmente, quando for apresentar o Evangelho, se apresenta de forma que a pessoa tem que calcular o preço. Estou disposto a pagar esse preço. Estou afim de pagar esse preço, porque é alto o preço. É altíssimo, vai tocar toda a área da sua vida e tem que tocar, porque se não estiver tocando, alguma coisa está errada. Mas tem as bênçãos de tudo isso, né? E quão maravilhoso é o Senhor. Vale a pena as perdas, porque você tem ganho nessa vida aqui, tem ganho para a eternidade. Amém? A gente vai celebrar a ceia do Senhor nesse momento. O precioso é a gente poder parar e refletir nas bênçãos, né, da morte de Jesus, da ressurreição dele. Você é adotado na família de Deus, você é adotado por um único motivo: pelo sacrifício de Cristo. As pessoas falam: todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Só é filho de Deus aqueles que são adotados por meio de Jesus Cristo. Então é um tempo que a gente agora vai celebrar, eu gostaria que todos nós parassem e refletissem. Paulo fala isso: examine-se a si mesmo. E o tempo que a gente examinar não é para tirar a pessoa da ceia, é realmente para ela vir para a ceia com o coração mais agradecido, com o coração perdoado. É por isso que a gente para examinar nossas vidas. Paulo está falando: para, examina e sai fora. Não, examina-se a si mesmo e vem para a mesa do Senhor. E vem agradecido de tantas bênçãos que Ele tem dado para a gente aqui nessa terra presente, das culturas, dos sofrimentos que a gente passa. Pedindo perdão, talvez pela fraqueza nossa de não estar sendo um irmão, uma irmã fiel em Cristo, um pai, uma mãe, por não estar cedendo os nossos bens. Mas tem perdão, na cruz tem perdão. E essa que é a garantia, essa que é a certeza, essa que é a alegria do cristão, saber que tem perdão na cruz. Amém?